Quantos estão com expectativa para o que Deus vai fazer e realizar aqui nessa noite? Diga amém. Estou com muita expectativa no meu coração para esse ano de 2024. Eu estava falando essa manhã, compartilhando, que as pessoas que estão mais próximas de mim, os meus amigos assim que estão um pouco mais perto, eu falo muito com eles, eu falava assim, desde outubro, no meio do ano passado, eu estava falando assim, cara, eu sinto que 2024 será um ano incrível. Eu sinto que 2024 vai ser um destravar, vai ser um romper, vai ser um novo tempo. E eu sempre ministrava isso no ano passado, a respeito de 2024. E eu me lembro quando meu pai fez uma reunião com toda a diretoria, e aí eu me lembro que ele falou assim, gente, eu gostaria que todos orassem e deixassem Deus ministrar no coração de vocês o tema para o próximo ano. E quando a gente foi para sentar e conversar a respeito, unanimemente, todo mundo falou praticamente a mesma coisa, que coincidisse com o tema que nós estamos vivendo, realização. E eu creio que 2024 será um ano de realização para mim e para a sua vida, amém? Eu creio nisso, eu respiro isso, eu vivo isso. E quando a gente saiu esse tema, eu me lembro que Deus me pegou e me colocou no chão assim, sabe? Trouxe aqui e falou, 2024 será um ano de realização, mas pode ser também que você viva o ano de 2024 inteiro e chega no final e não ter realizado nada. E aí Deus me fez pensar em muitas coisas e vai ser um pouco daquilo que eu vou ministrar ao coração de vocês, aquilo que Deus ministrou ano passado no meu coração, através dessa palavra, e eu comecei a pensar, falando, uau, eu posso sim, passar um ano e não ter realizado nada, ter conseguido conquistar nada. Porque no ano passado eu me lembro que eu me propus a perder uns quilos, e aí eu propus perder 10. E eu terminei dezembro devendo 15. E eu falei, tem alguma coisa errada. E aí Deus falou, você precisa tomar algumas atitudes para que isso aconteça, para que realize. Não basta você viver o ano de realização e você ficar parado achando que as coisas vão acontecer para você, não. Existem alguns passos que você e eu precisamos dar para que a realização venha acontecer na minha e na sua vida. E é sobre isso que eu quero ministrar a você aqui nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. O versículo é o 5. Nós vamos ler só a parte A do versículo. Quem achou, diga amém. Primeiro livro da Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor: então o levou para fora. Então o levou para fora. Na versão da Bíblia, a mensagem, é uma Bíblia muito, muito incrível. Ela traz um pouco da pureza, da originalidade da palavra. E nessa versão, a palavra, esse versículo fala assim lá: então o Eterno levou Abraão para fora da tenda. Então o Eterno levou Abraão para fora da tenda. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos sintonizar o nosso espírito com Deus. Deus quer falar muito ao meu e ao seu coração. Feche seus olhos, respire fundo e fala: Deus, fala comigo. Deus, nós estamos aqui na sua casa e precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos sentir a sua presença, nós precisamos ter uma direção para esse ano de 2024. E nós sabemos que Deus tem todas as direções para mim e para a sua vida. Deus, que o Senhor possa
abençoar os seus filhos aqui nessa noite de maneira extraordinária e que toda palavra liberada desse altar possa encontrar espaço nos corações aqui nessa noite e possa produzir frutos na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Amém. Comprei até uma caneca nova para o culto de hoje. Olha que benção. Parece uma lata amassada. Eles falaram que é a caneca do Hulk, mas é minha. Gênesis capítulo 15 é a continuação da manifestação de Deus na vida de um homem, cujo nome era Abrão, mas depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão. E uma das coisas que me chama a atenção nessa história é que Deus não desiste de pessoas. Deus não descarta pessoas. Deus sempre tem um plano para a minha e para a sua vida. Deus não descarta você. Você é peça preciosa para Deus. Você é um vaso escolhido de Deus. Você é alguém que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus já tinha um propósito para a sua vida e hoje você está aqui. Deus não descarta pessoas. E a gente vai ver isso a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, que Deus nos mostra que você precisa acreditar e crer nas promessas que Deus traz para as nossas vidas. Então é preciso você crer. Você precisa crer. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: você precisa crer. Fala com fé, você precisa crer. Tem que acreditar. A palavra crer no hebraico, ela traz uma explicação muito incrível, que a palavra crer significa assim no hebraico: apoiar todo o peso sobre. Ou seja, é eu acreditar inteiramente naquilo que Deus me falou. Eu não vivo meio termo, eu acredito desacreditando. Eu creio, mas eu não creio. Eu tenho um plano A, mas qualquer coisa eu tenho um plano B. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Então aqui fala, apoiar todo o peso sobre. Ou seja, eu creio, eu acredito em toda promessa, em toda palavra que Deus colocou sobre a minha vida. E assim precisa ser eu e você, acreditarmos na palavra e nas promessas que Ele liberou para mim e para a sua vida. Se você crê, levante a sua mão e diga: eu creio em toda a palavra que Deus liberou para a minha vida. Você precisa crer. Você precisa crer. Para que nós possamos viver o propósito de Deus na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é crer e acreditar naquilo que Deus falou. É crer. Existem alguns mistérios que você precisa desvendar. Existem alguns códigos no reino de Deus que você precisa entender a revelação daquilo tudo. E em cima desse texto, eu gostaria de trazer algumas lições para que nós vivamos de fato um ano de realização. Vivamos de verdade um ano de realização. Não só pelo nome, mas nós queremos realizar. É o desejo do nosso coração. Mas para isso eu e você precisamos entender algumas coisas, e eu queria explanar isso para você nessa noite. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer para viver um ano de realização, nós precisamos sair do nosso mundo e entrar no mundo de Deus. Eu preciso sair do meu mundo e entrar no mundo de Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 12, e o versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, sai do seu mundo, e entra para o mundo de Deus.
Nós precisamos entender a realidade do mundo terreno e o mundo espiritual. Às vezes nós vivemos muito na nossa razão, naquilo que a gente consegue enxergar, mas nós precisamos entender que nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós estamos nesse lugar de passagem. O nosso reino é o reino de Deus, o reino do Espírito, o reino do sobrenatural. Nós precisamos caminhar no sobrenatural, andar pelo sobrenatural. Nós precisamos nos desafiarmos com algumas coisas que aparecem na nossa vida e levar para o reino espiritual e ganhar batalhas no mundo espiritual. Eu estava vendo esses dias um documentário, acho que foi na Discovery, e eles estavam falando sobre a águia. A águia faz muitas coisas incríveis e tem muita correlação com aquilo que eu e você vive no Evangelho. E lá num desses momentos eles falam que a águia, quando ela vai atacar a sua presa, por exemplo, uma serpente, e ela fica de longe, ela vai olhando, e ela mira, e ela vai seguindo, e ela vai pegando as garras, olhando, de repente ela vem, ela desce, ela agarra a serpente e leva para o alto. E aquilo foi muito interessante, porque ela não desce e ela não tenta brigar ou matar a serpente no mundo terreno. Ela leva para o alto, porque quando ela leva para o alto, no alto ela tem poder, no alto ela tem superioridade, e a serpente no alto não tem aonde se movimentar, não tem o que fazer, porque ela não tem sustentação, e por isso a águia leva para o alto, estrangula no alto, mata para depois levar para a sua ninhada. E aquilo Deus falou ao meu coração: existem algumas coisas na minha e na sua vida que você não tem que discutir no mundo terreno, você precisa levar para o mundo espiritual, porque o inimigo perde a força na minha e na sua vida, e Deus é vitorioso em nossas vidas. Para de resolver as coisas no mundo terreno, para de tentar resolver as coisas no mundo terreno de forma humana. Leva para o reino do Espírito, que as coisas vão acontecer e vão mudar, porque o inimigo perde a força da sua vida. Ele não tem poder sobre você. Ele não consegue te pegar. Por quê? Porque no reino do Espírito você é mais forte. No reino do Espírito você é mais forte. E aí nós vemos Deus dizer para Abraão, que Deus diz para Abraão: sai da sua tenda. Ou Deus disse assim: Abraão, fica aí e monta uma barraca, monta uma rede para você dormir aí. Deus disse para ele: monta uma cabana. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, vai lá, põe uns maracujás, faz um suquinho, toma um suquinho de maracujá e fica em paz onde você está. Fica tranquilo, igual o pastor fala, tranquilo. Fica tranquilo. Não. Deus olha para Abraão e fala assim: sai da sua tenda, sai da sua terra, sai da sua parentela. Sabe o que Deus está querendo dizer para Abraão? Abraão, não é eu que vou até aí, é você que vem até aqui. O passo não é eu que vou dar, é você que tem que dar o passo até mim. Sai da sua tenda e vem até a mim. Ou seja, o que Deus está querendo ensinar para Abraão é que Deus está querendo ensinar a Abraão a depender dele. Deus está querendo ensinar ele a viver o sobrenatural. Às vezes Deus vai nos pedir alguma coisa para nos desafiar a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Deus diz para Abraão: sai que eu quero te ensinar a viver o sobrenatural. Sai que eu quero te ensinar a depender verdadeiramente de mim. O que você precisa entender é que aonde existe uma ordem de Deus, ali existe uma promessa. Aonde existe uma ordem de Deus, ali existe uma promessa.
Nós olhamos para isso e nós achamos maravilhoso. Nossa, que lindo. Mas Abraão, ele não era um menino de 14 anos. Abraão, ele era um homem de mais de 70 anos já. E aí Deus olha para ele e diz: sai. Sai da sua terra, sai da sua parentela. Abraão podia dizer assim: mas Deus, eu estou acostumado com esse lugar, eu estou acostumado com esse povo, eu estou acostumado com eles, eu sei o nome de cada um deles, eu já estou familiarizado com eles, eu já estou familiarizado com tudo aqui, eu conheço tudo, eu sei negociar, eu sei fazer, aqui é o meu habitat. Mas Deus está falando para ele: sai, porque eu quero te ensinar a depender de mim. Sai, porque eu quero te ensinar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. É isso que Deus estava trazendo para Abraão. A segunda coisa muito importante, esse negócio está caindo aqui. Agora voltou. Que eu e você precisamos entender é que a gente precisa fazer o que Deus manda. Faz o que Deus manda. Repita comigo: faz o que Deus manda. Capítulo 12, versículo 4. Diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Abraão é um exemplo de homem de Deus. Você não vê Abraão reclamar, você não vê Abraão questionar. Ele sai, e ele faz o que Deus manda. E isso é uma lição para mim e para você entender. Faz o que Deus manda. Mas pastor, eu não estou entendendo nada. Faz o que Deus manda. Pastor, isso é uma loucura, eu não sei, Deus está falando aqui, mas não sei não, pastor. Faz o que Deus manda. Faz o que Deus mandar. Porque a palavra que Ele libera para mim e para você, Ele sustenta. Se Ele te falou para você fazer algo, é porque Ele vai sustentar aquilo que Ele mandou você fazer. Mesmo que seja uma loucura, mesmo que seja uma utopia, faça o que Deus manda. Faça o que Deus manda. Eu me lembrei de uma história aqui agora, que eu acho que foi meu pai que contou isso há muito tempo atrás, que o irmão estava num culto, e uma unção de Deus, e tinha um rapaz muito forte. Deixa eu ver aqui, os mais fortes. Não tem ninguém, estou brincando. Vai, pastor Neto. Forte, não, o bombeiro lá. Olha lá, o Michel. Tinha um homem muito forte no culto. Ele estava fortão lá no culto, lá parado. E o culto, a unção descendo, ele assim, ó, fechado, cara fechada, amarrada. E o irmãozinho, que era do fogo, Deus falou para ele: vai lá e dá um tapão no meio do peito daquela pessoa grandona. Aí ele na unção falou assim: Deus, isso não é Deus, não, isso é o diabo querendo me matar. Ele está querendo me destruir. E Deus insistindo com ele, aquela unção, vai lá e dá um tapão forte no meio do peito dele. Final, esse homem foi marchando. Imagina um crente cheio. Hã? Chegou diante dele, pá, já esperando que ia voltar. Aquele cara caiu no chão. E ele começou a chorar em prantos. Chorar. E ao final do culto, ele deu um testemunho. E ele falou assim: eu estava nesse culto,
Meu coração estava fechado, eu não queria estar aqui. E o que ele pediu para Deus, falou assim: Deus, se o Senhor ouve a minha voz, se o Senhor ouve tudo aquilo, me assiste, eu gostaria de ter um encontro diferente, que alguém viesse e me desse um tapa bem forte no meio do meu peito. Deus respondeu, e aquele homem obedeceu. Mesmo que seja uma utopia, não vou falar pra você dar um tapa em ninguém aqui, mas mesmo que seja uma utopia, mas quando é a voz de Deus, as coisas vão acontecer e vai ser algo incrível. Mesmo que seja uma loucura, obedeça à voz de Deus. Se Deus falou para você no meio do culto, levanta e vai dar um abraço naquele irmão, levanta e entrega uma oferta para aquele outro irmão, faça, porque Deus está querendo usar a sua vida. Faça, porque Deus quer usar a sua vida para abençoar outra pessoa. Mesmo que seja uma utopia, faça. A Bíblia é cheia de loucuras, a Bíblia é cheia de situações que nós olhamos e lemos e falamos: meu Deus, que loucura isso aqui. Mas o reino de Deus não é para pessoas entendidas, mas é pessoas que acreditam na loucura. Deus veio para confundir os que são. Não vai entender. É o reino de Deus. Quando nós olhamos para Josué capítulo 6, gente, Josué capítulo 6, olha o que Deus, olha a estratégia de Deus. Deus fala para Josué: Josué, eu vou entregar Jericó na sua mão. Jericó é sua, Josué. Aí Deus vai dar uma estratégia para Josué. Olha só. Josué, é o seguinte: você vai pegar o seu exército, você vai rodear uma vez por dia, durante 6 dias, a muralha de Jericó. E no 7º dia, você vai rodear 7 vezes. Depois de você rodear 7 vezes, o sacerdote vai tocar a trombeta, e todo o exército vai gritar. E quando esse povo gritar, o muro vai cair abaixo. Agora pensa você, se coloca no lugar dos oficiais de Josué, ouvindo essa instrução. A muralha vai cair com um grito. Hã? A gente lê a Bíblia e a gente fala assim: ah, nossa, que da hora, mas se coloca no lugar. Se coloca no lugar de quem estava lá. É uma loucura. É por isso que eu falo que Josué falou assim: ó, ninguém vai falar nada. Todo mundo vai ficar quieto, vai só obedecer. Eu imagino eles olhando, falando: meu Deus do céu, onde Josué está com a cabeça? Isso aqui vai cair num grito. É num grito. Num grito vai cair essa muralha. Rodear 7 vezes. Mas Deus é um Deus de coisas loucas. Para nós é uma loucura, mas para Deus Ele olha e fala: eu posso fazer, eu posso resolver. Você só precisa acreditar. Você está entendendo que só precisa crer nas ordens de Deus? Quando eu creio e eu aplico as ordens de Deus, Deus faz o milagre acontecer. Oxalá que nessa noite você possa entender, a obedecer a voz de Deus, mesmo que seja uma loucura, obedeça. Mesmo que seja uma utopia, obedeça a voz de Deus, porque Deus irá fazer coisas extraordinárias, irá fazer você realizar, irá fazer você viver o sobrenatural de Deus. Se você crê nisso nessa noite, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Deus é um Deus extraordinário. Nós nunca vamos conseguir entender a soberania dEle, a grandeza dEle. Jamais. Terceiro, Deus sempre vai se manifestar. Quando eu estou no caminho, quando eu estou no propósito de Deus, quando eu obedeço às suas ordens, Ele vai se manifestar em nós. Gênesis capítulo 12, versículo 7, diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão. E apareceu o Senhor a Abraão. Toda vez que eu estiver no caminho da minha realização, Deus vai se manifestar.
Toda vez que eu estiver no caminho da minha realização, Deus vai se manifestar. Ele se manifesta de N formas. Há uns tempos atrás, no ano passado, alguns projetos pessoais, alguns projetos da igreja e Deus me desafiando em algumas coisas. Eu me lembro que eu caminhando e aceitando assim, dando os passos. E eu falando, Deus, eu sei que é o Senhor, estou indo. Eu vou indo. E eu me lembro que teve um dia que um brother meu, um pastor, amigo de São Paulo, ele me ligou. Ele me ligou e quando eu atendi, falei alô, ele já estava falando em mistério e começou a ministrar na minha vida e falar tudo e trazer ao meu coração tudo. Eu falei, uau, é Deus se manifestando e abençoando todos os passos que nós estamos dando. Deus sempre vai se manifestar quando você obedecer à voz dEle. Você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para 1 Reis capítulo 17, nós vemos que Elias faz tudo o que Deus lhe havia mandado. Elias, o grande profeta Elias, ele vai fazer tudo o que Deus lhe havia mandado. Deus mandou ele profetizar para o rei, ele vai lá e profetiza. Ele obedece. Aí Deus pega e fala assim, agora vai para o riacho de Querite, porque não havia chuva na terra. E aí Elias pega e ele vai para o riacho de Querite, como Deus lhe havia mandado. Aí o riacho seca e Deus fala assim, agora pega e vai para Sarepta. E aí você vai ver que Elias não tosqueneja e ele vai e obedece à voz de Deus. E aí, uma coisa é fato, é que desde o exato momento em que Elias está debaixo daquilo que Deus lhe havia ordenado, você vai ver na história Deus se manifestar diariamente. Você vai ver que todas as vezes que Elias obedece um comando, uma ordem de Deus, Deus vai manifestar com milagre e provisão na vida dele. Quando eu e você obedece uma ordem de Deus, Deus vai sempre manifestar com milagre na minha e na sua vida. Deus vai sempre se manifestar com um milagre. E eu quero profetizar na sua vida que 2024 será um ano que você vai ver a manifestação na sua vida. Você vai ver a manifestação de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Você vai ver a manifestação de Deus diariamente na sua vida esse ano. Quem crê, diga amém. Você vai ver Deus se manifestar com muita frequência na sua vida esse ano. Sabe, isso foi um presente de Deus para nós, essa palavra, porque tem tudo a ver com o nosso ano, e se a gente cumprir esses requisitos que Deus nos deixou, gente, você vai viver o melhor ano da sua vida, creia. Você vai viver o melhor ano da sua vida. E quarto, saia para fora. Gênesis 15, versículo 5. Saia para fora. É como se Deus pegasse Abraão pela mão e falasse, ó, vem, agora sai para fora. Esse versículo, naquela versão da Bíblia Mensagem, então o Eterno levou Abraão para fora da tenda. Então o Eterno levou Abraão para fora da tenda. Entenda uma coisa, Deus revela o profundo para quem se movimenta. Deus revela os propósitos que Ele tem para aqueles que se movimentam, para aqueles que dão um passo, para aqueles que saem. Deus revela o profundo para quem se movimenta. Sabe o que Deus quer ensinar para mim e para você aqui nessa noite? Sai do lugar que limita a sua visão. Sai do lugar que limita a sua visão. Sai do ambiente de pessoas, às vezes, que é tóxica, que
não vai te agregar e vai te ofuscar a sua visão de fazer você crescer, de fazer você se desenvolver, de fazer você sonhar mais alto. Às vezes nós estamos com um ciclo de pessoas que para eles aquele lugar, aquele ambientinho tá bom, mas Deus tem algo mais para mim e para você. Saia desse ambiente, saia desse lugar. É o que Deus está dizendo para ele: sai, vem cá que eu vou te tirar daqui, saia desse ambiente, saia de um lugar de limitação, saia do lugar que limita a sua visão, saia. Às vezes nós damos conclusões na nossa vida por aquilo que nós conseguimos ver. Às vezes eu e você dá conclusões para a nossa vida por aquilo que a gente vê, consegue ver. Por quê? Porque nós estamos num lugar limitado, um ambiente limitado. Não está bom, não está tudo bem. Uma coisa que eu falei aqui hoje de manhã, e isso é uma realidade. Às vezes tem crenças limitantes que estão na minha e na sua vida, embutido desde a infância. Eu não sei se você já ouviu a expressão, mas eu já ouvi muito isso. Não deu passo maior que a sua perna. Já ouviu isso? Não deu passo maior que sua perna. Está errado? Não, está certo. Mas você consegue entender que isso contrapõe com aquilo que a Bíblia nos ensina? Isso contrapõe também com viver por fé. Às vezes nós não vivemos experiências tão sobrenaturais na nossa vida, por quê? Porque existe sempre algo que fica soltando na nossa mente. Não deu passo maior que a sua perna. Mas como você vai viver por fé? Quando Deus te dá uma palavra. Porque quando Deus autentica uma palavra, essas crenças precisam cair por terra, e eu preciso dar um passo de fé para viver o sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. É isso que Deus quer nos ensinar essa noite. Você precisa desconstruir algumas coisas para você viver um tempo sobrenatural de Deus na sua vida. Você precisa desconstruir algumas coisas na sua mente para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida em 2024. Se você não desconstruir algo, você não vai viver um ano de realização. Por quê? Porque você vai precisar dar passos e acreditar na palavra de Deus, acreditar naquilo que Deus te fala, acreditar naquilo que Deus está colocando no seu coração. Porque não é homem que vai sustentar, é Deus que vai sustentar a sua vida, é Deus que vai fazer a sua vida, é Deus que vai mudar a sua realidade financeira, é Deus, mas você precisa crer. É necessário que você entenda isso. Deus não tem só isso para você. Deus não tem só essa tendinha para você. Deus tem algo mais para você. Deus tem algo além para você. Você precisa crer. Tudo que Deus mandar você fazer, faça, porque é grande. Se Deus mandar você fazer algo, faça, mesmo que seja loucura, faça, porque tenho certeza que é algo grande que Deus vai fazer. Deus vai dizer assim, versículo 5: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conte as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Deus olhou para Abraão e falou assim: conta, filho, começa a contar, sai desse lugar. É como se Deus pegasse assim, pastor Marco, vem aqui. Deus pegasse o pastor Marco e falasse assim: filho, sai daqui, vem aqui, ó, conte as estrelas, sai daquele ambiente que te limita, comece a contar as estrelas. Eu imagino Abraão olhando e começando a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espera aí, perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vixe, perdi a conta de novo, é muita estrela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabe o que Deus está querendo dizer? É incontável, você não vai conseguir
somar, você não vai conseguir contar, porque eu sou um Deus que tenho grandes coisas para você. Se você precisa de 5, 10 clientes, eu tenho para te dar. Se você precisa de 10, 20 contratos, eu tenho para você. Eu quero ganhar 20 almas para Jesus, eu tenho para você. O que você precisa? Deus é um Deus ilimitado, e Ele quer trazer você para esse lugar do sobrenatural de Deus. Se você acredita nesse Deus, levante a mão para o céu e dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você não vai conseguir contar, não vai conseguir contar, porque Deus tem muito para te dar. É muito. Eu imagino Ele olhando, mas Deus, não consigo contar, minha descendência vai ser tudo isso, meu Deus. Nós servimos a um Deus grande, nós servimos a um Deus maravilhoso. Deus não tem realização para quem tem medo. Deus não tem realização para quem tem medo. Você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Deus não tem problema nenhum com a realização. O problema é a questão da minha e da sua fé. É se você acredita ou não. Eu creio ou eu não creio. Eu vivo o Evangelho ou eu não vivo. Não existe meio termo. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? É que nós paramos de contar as histórias dos outros, mas contemos aqui as nossas histórias, os nossos milagres, os nossos momentos com Deus, as nossas vitórias, as nossas realizações. Nós só contamos no passado. No passado o irmão fez isso e fez aquilo. O outro aconteceu aquilo lá. Daquela vez o irmão orou e o paralítico andou. Porque o outro. A gente só conta história do passado, mas Deus quer que nós contemos a nossa experiência com Deus. Deus quer que você viva uma experiência extraordinária com Ele. A vida com Deus é uma jornada. Você precisa crer. Você precisa crer. E por último, Deus nunca vai deixar apagar da sua memória quem Ele é para você. Deus nunca vai deixar apagar da sua memória quem Ele é para você. Gênesis capítulo 5, versículo 7. Pode ficar em pé quem achar. Acompanha comigo no telão, mas eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Quinze, 7. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Olha que lindo que Deus vai falar aqui. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra, para herdá-la. Eu sou Deus, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra. Você vai chegar e findar esse ano de 2024, vai olhar para trás, vai ver todas as realizações que aconteceu na sua vida, mas você precisa se lembrar que quem trouxe você até aquele lugar foi Deus. Quem trouxe você até aquele lugar não foi a sua influência, não foi sua conta bancária, não foi o seu dinheiro, não foi tanto as suas habilidades, mas foi Deus. Foi Deus. Nesse momento eu gostaria que você, eu não vou fazer um apelo para você vir até a frente, não. Mas eu gostaria que você olhasse para dentro de si e fizesse uma autorreflexão. Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Nós estamos na primeira semana do ano. Tudo pode ser diferente. Tudo pode ser diferente na minha e na sua vida esse ano. Entenda uma coisa.
A realização da sua vida não depende de Deus, depende mais de mim. Porque Deus, Ele quer realizar na sua vida. E tudo que Ele tem para você já está pronto. O importante é eu entender e começar a aplicar os princípios que Deus nos deixou, para que isso torne uma realidade na minha e na sua vida. Nós te adoramos nessa noite, Jesus. E nós entendemos que nós vamos viver um ano extraordinário. E nós vamos cumprir esses passos que o Senhor nos deixou. Nós vamos fazer o que o Senhor manda. Nós vamos andar mais na esfera do sobrenatural. Nós vamos aplicar essas palavras que o Senhor colocou no nosso coração. E nós vamos viver o melhor ano da nossa vida em nome de Jesus. Levante suas mãos nesse momento e comece a adorar ao Senhor. Comece a falar com o Senhor. Libera palavras para o Senhor. Libera as palavras proféticas para esse ano. Libera palavras proféticas para esse ano. Libera algo sobre esse ano na sua vida. Você vai viver o melhor tempo na sua vida. Você vai viver um ano como nunca viveu na sua vida. Deus tem algo sobrenatural para realizar na sua vida nesse ano. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa confiar. Você precisa confiar em Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te engrandecemos, Jesus. Faça aquilo que Ele manda. Faça aquilo que Ele manda. Faça aquilo que Jesus manda. Deus está falando, obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Que Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. A palavra de Deus que diz que certa vez Pedro está diante de Jesus, e muitas pessoas criticam Pedro porque ele estava diante de Jesus, estava no barco, e ele sai do barco e ele começa a afundar. Olhando para Jesus, ele começa a afundar. E ele começa a afundar, e eu vejo às vezes muitas pessoas criticando porque ele olhou para os lados e ele começou a afundar. Mas uma coisa é fato, ele foi o único que saiu do barco. Ele foi o único que teve a coragem de dar o passo. Ele foi o único que teve a coragem de sair de um lugar, de um lugar de limitação e viver algo sobrenatural de Deus. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é que Ele tem algo grande, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sair do seu comodismo. Você precisa dar um passo. Nessa noite Deus está dizendo: vem, 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 vem. Dá um passo e eu sustento. Dá um passo e eu sustento. Dá um passo e eu mudo a sua história. Dá um passo e eu mudo a sua vida. Dá um passo e eu mudo a sua família. Dá um passo e eu mudo as suas finanças. Dá um passo, confia, acredita, porque Deus é fiel. Aleluia! Glória a Deus! Só quem vai viver um ano extraordinário de realizações na sua vida, levanta a mão para o céu, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Nós te adoramos, Jesus. Aleluia! Aleluia!